Fala galera, nesse vídeo a gente vai provar pela definição de limite que o limite da função 4x mais 3 quando x tende a 1 é igual a 7, tá? E como é que lê isso? Na função 4x mais 3. Quando x se aproxima de 1, a nossa função se aproxima de 7. Tá bom? Então, quando x se aproximar de 1, a nossa função vai se aproximar do 7. Então, antes disso, vamos lembrar da definição de limite, né? A gente diz que o limite de uma certa função f de x, quando x tende a um certo valor a, é igual a L, C e somente C, para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que o x pertence ao domínio de f, né? E a distância de x até A, claro, por ser distância deve ser maior que zero, porém deve ser menor que delta. E isso implicar na distância de f de x até L ser menor que epsilon, tá bom? Então, essa é a definição formal do limite. Agora, a gente vai aplicar essa definição no limite acima, que nós queremos resolver. Tá ok? Certinho? Então, vamos lá. Vamos ter o seguinte, então. Então, a gente vai dizer que o limite de 4x mais 3, quando x tende a 1, vai ser igual a 7, C e somente C, para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que, para cada x pertencente ao domínio da função, a distância de x até A, nesse caso A é para quem o x está tendendo, ó. Então, aqui o x tende a 1. Então, a distância de x até 1, certinho? Vai ser menor que delta. Porém, como é a distância, deve ser maior que zero, tá? E isso implica o quê? Na nossa distância de f de x até L, menor que epsilon, tá? Só que quem é f de x? F de x é 4x mais 3, que é a nossa função, tá? Menos L. Quem é L? O L aqui é o resultado, é o 7. Certinho? Então, menos 7. Isso deve ser menor que epsilon. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui da desigualdade, tá? Porque tem uma conta aqui dentro a fazer, ó. Então, vamos lá. Vamos ficar trabalhando essa parte aqui. Vamos ficar com 4x. Agora a gente resolve essa continha. 3 menos 7 vai dar menos 4, né? 4x menos 4, módulo disso, né? Sendo menor que epsilon, tá bom? Isso vai implicar o quê? Isso vai implicar... Eu posso botar aqui o 4 em evidência, eu vou ficar com 4, que multiplica x menos 1, menor que epsilon. Como eu tenho um produto aqui, eu posso separar um módulo para cada um, né? Então, vai ficar módulo de 4, que multiplica módulo de x menos 1, menor que epsilon. E isso vai implicar o quê? Aqui eu esqueci de botar a implicação. Isso vai implicar o quê? Bom, o módulo de 4 é 4, né? Já que 4 é um valor positivo. Então, o módulo de 4 é 4. E o módulo de x menos 1, por enquanto, permanece módulo de x menos 1. Isso for menor que epsilon, tá bom? Dividindo ambos os lados da desigualdade por 4, a gente vai obter o seguinte. Vamos ficar com módulo de x menos 1 menor que epsilon sobre 4, tá? Só que, da nossa hipótese aqui, nós temos que o módulo de x menos 1 é menor que delta. E aqui eu tenho o módulo de x menos 1 menor que epsilon sobre 4, tá? Então, nós vimos na aula passada que a gente precisa tomar um epsilon tal que o nosso delta exista, tá? Até dessa parte aqui, ó, existe um delta maior que zero. Então, a gente deve tomar um epsilon, tá? Tal que esse delta exista, mas dentro dessas condições aqui, ó. Então, que epsilon é esse que a gente vai tomar? Ó, comparando aqui, ó, nós chegamos que módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 4, certo? E nós chegamos aqui também
que aqui, o módulo de x menos 1 é menor do que delta. Então, eu tenho o módulo de x menos 1 sendo menor que delta e módulo de x menos 1 sendo menor que epsilon sobre 4 ao mesmo tempo. Então, portanto, daí a gente conclui o quê? Que epsilon sobre 4 é igual a delta, tá? Então, a gente descobriu aí o nosso delta, tá bom? E era isso que a gente queria. Porque dado um epsilon, esse epsilon a gente pode tomar, certo? A gente pode supor um valor de epsilon e deve existir um delta que satisfaça aquelas condições. Tá bom? Então é assim que a gente prova que aquele limite existe. Esse limite aqui, ó. Limite de 4x mais 3 quando x tende a 1 é igual a 7, tá? Por quê? Porque a gente conseguiu concluir esse delta, tá bom? Agora vamos ver como é que isso funciona graficamente. Tá ok? Certinho? Então, vamos ver o que se passa graficamente nessa função. A função vai ser f de x igual a 4x mais 3, tá? Então, montando o gráfico da função, a nossa função vai ser f de x igual a 4x mais 3, certo? Então, desejamos montar o gráfico dessa função. Ela é uma função do tipo y igual a x mais b, né? Que é uma reta. E esse b ele é sempre a interseção com o eixo y. Então, a interseção com o eixo y aqui no caso vai ser 3, tá? E nós precisamos achar a interseção com o eixo x, que seria a raiz, tá? Então, para achar a interseção com o eixo x, basta igualar a zero e resolver. Isso vai implicar o quê? Passando 3 para o outro lado, ele vai negativo, fica com 4x igual a menos 3, que implica que x é igual a menos 3 quartos, tá? Isso aqui vai ser menos 0,75. Então, temos interseção com o eixo y e com o eixo x, tá? Logo, temos 2 pontos. E dados os 2 pontos, podemos sempre traçar uma reta. Então, vamos traçar esse gráfico aí para ver como é que vai ficar. Então, pessoal, vamos ver o que significa esse limite aqui no gráfico, tá? Então, temos o limite da função 4x mais 3, que é essa reta aqui, quando x tende a 1. E esse limite é igual a 7 quando x tende a 1. Vamos ver o que isso significa aqui no gráfico. Então, aqui eu marquei o ponto 1 e 7, né? É um ponto do gráfico dessa função. Pois, basta tomar x igual a 1 aqui na função e teríamos um y igual a 7, né? Fazendo a conta. 4 mais 3, 7. Certinho? Então, tá bem coerente daqui. Daí, a gente descobriu, fazendo as nossas contas, descobrimos delta igual a epsilon sobre 4. Vamos ver o que isso significa? Lembra que eu disse que, dado um epsilon maior que zero, a gente descobriria um delta maior que zero? Então, esse epsilon a gente pode chutar, certo? Desde que o valor esteja no domínio da função, é claro. Então, vamos chutar um epsilon. Por exemplo, vamos dizer que epsilon seja igual a 2. Então, suponha... 2 não. Suponha epsilon igual a 4. Para ficar valores inteiros, por exemplo. Se a gente supor epsilon igual a 4, isso implica o quê? Isso implica que delta vai ser 4 sobre 4, que é 1. Certo? Então, vamos criar agora a nossa faixa de valores, né? A do epsilon é aqui no eixo y. Então, nós temos aqui o 7, né? Que é o valor da função que queremos estudar, né? Quando a função se aproxima de 7. Então, vamos abrir uma faixa de valores aqui de 7 mais epsilon e 7 menos epsilon, como vimos na aula, né? Então, daqui para cima seria 7 mais 4, né? Daria 11. E 7 menos 4, né? Que é o nosso valor de epsilon, daria 3. Então, ficaria essa faixa de valores aqui, certo? Então, dado esse epsilon, que gera essa faixa de valores, aqui seria o 7 mais epsilon, e aqui seria o 7 menos epsilon, certo? Então, dado esse epsilon, a gente vai descobrir um delta, tá? Maior que zero, de modo a criar também outra faixa de valores, certo? Nesse caso aqui, nós descobrimos delta igual a 1, tá? Então, aqui a gente vai somar, nesse 1 aqui, a gente vai somar 1. Então, aqui eu fico com 2. E subtraindo 1, eu vou ficar com 0. Tá? Então, aqui ficaria 1 mais delta. E essa parte aqui ficaria 1 menos delta. Certinho?
Então, é isso que significa, galera, o limite dessa função ser igual a 7. Existe um epsilon maior que zero, tá? Aliás, para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que as nossas hipóteses aqui da definição acontecem, tá? Então, aí você deve estar se perguntando, mas onde é que está o limite disso? Onde é que a função se aproxima de 7? Porque o intervalo está aqui mais acima e está aqui mais abaixo. Quando é que vai se aproximar de 7? Bom, a função vai se aproximar de 7 quando eu diminuir o valor de epsilon, né? Cada vez mais. Porque, olha só, esse intervalo aqui foi porque eu tomei epsilon igual a 4, né? Deu esse intervalo aqui, ó. Certinho? Mas se eu tomar um epsilon cada vez menor, ó, eu já teria intervalos menores. Ó. Eu vou tendo intervalos menores. Cada vez que eu tomar um epsilon pequenininho, certo? Isso vai acarretar que eu vou ter outros intervalos aqui, em deltas, também cada vez mais pequenininhos. Então, dando uma encolhida, eu vou ter cada vez mais nossa função se aproximando de 7. Certinho? Então, cada vez mais ela vai se aproximando de 7. Porque vai chegar uma hora que eu vou criar um intervalo tão pequenininho aqui, e tão pequenininho aqui também no eixo x, que quando os valores de x da função se aproximar de 1, a nossa função vai acabar se aproximando de 7. Tá bom? Então, para essa aula é isso. E na próxima aula a gente vai resolver mais um exemplo desse tipo, tá? De provar que limites existem. Então, para essa aula é isso e até a próxima aula. Lembrando que eu vou deixar essas anotações aqui em PDF na descrição. Até o próximo vídeo.